Ok, no ar, políticas públicas em foco. Dando o meu boa tarde ao Gilvaneide de Souza, ao Samuel Antunes e ao nosso terceiro debatedor, George Magesse, debatedores oficiais do programa da Rede Ambiente TV, Políticas Públicas em Foco. Senhoras e senhores, hoje o nosso tema será justamente sobre um cabeçalho, uma nota que saiu numa uma fonte, né, jornalística de muito peso, né, muito conhecida, que é a selva do trânsito. Um terço dos acidentes no Rio é entre motos e carros. Colisões envolvendo os dois veículos têm crescido no estado, deixando feridos e mortos. A disputa de pistas por carros e motos no Rio tem feito com que o número de acidentes aumente, deixando cada vez mais feridos e mortos. Bem, não vou me prolongar, porque nós sabemos que nos últimos anos nós estamos vendo aí terríveis acidentes envolvendo carros de passeio, principalmente, né, carros de passeio, e motocicletas. Bem, eu vou começar o programa com o Magesse, para os comentários do Magesse, porque o Magesse ele tem uma equipe de motoqueiras aí muito interessante, parece que mundialmente conhecida, né? Que é o pessoal do Motoclube, se não me engano, não é isso, Magesse? E que nós devemos separar o joio do trigo. Nós sabemos que muitos dos nossos motociclistas, né, são pessoas de família, são pessoas de boa índole, são pessoas que têm uma responsabilidade tremenda na condução daquilo que estão do seu veículo, do transporte modal. Então, nós não podemos misturar joio com trigo, não. Nós temos que separar. Agora, nós temos, nos últimos anos, uma gangue de motociclistas ou de motoqueiros, né, que se fingem entregadores de alguma coisa e que são verdadeiros bandidos que saem pela cidade achando que todas as vias públicas são corredores, e não é por aí. Mas, Jéssica, qual a palavra sobre a educação do trânsito para que a gente separe o joio do trigo? Eu gostaria de ser até o último debatedor, mas boa noite, Gilvaneide de Souza, Américo França e Samuel Antunes. A verdade é uma só. A minha realidade aqui é outra, né? Vocês não têm conhecimento a respeito do trânsito aqui da Europa, né? E eu não estou falando só da Espanha, não. Eu estou falando da onde eu tenho ido, né? Itália, Alemanha, França, Suécia, Portugal, tudo bem. Acontece, meus amigos, que nós perdemos uma série de coisas. Educação moral e cívica, nós perdemos isso, né? Não existe mais, né? Então, nós não temos educação no trânsito. Então, se você for comparar o motociclista, mesmo aquele que dirige moto de baixa cilindrada, mesmo aquele que faz entrega, que aqui também tem, meus amigos, aqui tem um entregador de pizza, né? O entregador de fast food, nós temos isso. Mas você não. E aqui a Europa, eu quero que vocês pensem o seguinte: a Europa é um continente pequeno, né? Se você for comparar a Espanha com o Brasil, vou falar da Espanha. O Brasil tem ruas largas, né? Aqui as ruas são estreitas, né? Aqui o volume de moto é muito grande, mas é muito grande mesmo. O que facilita aqui também esse aumento de moto é que com a carteira de motorista de carro, vamos dizer assim, você pode dirigir moto até de 125 cilindradas. Então, o que mais temos aqui, numa proporção de mais da metade, podemos dizer até 70%, são as scooters de 125 cilindradas. Agora, a educação aqui é diferente, porque você pode responsabilizar o motoqueiro lá no Brasil
Mas, se você vier para a Europa, você vai ver o comportamento do motorista em relação ao motociclista. Você, por exemplo, você sabe que aqui na Europa, do modo geral, tem campeonato de ciclismo e tudo, né? A França sempre lidera isso, vários campeonatos de ciclismo. E aqui você tem que manter 2 metros na lateral, afastado do ciclista. Então, aqui no Brasil, o ciclista tem que andar quase na calçada, senão o motorista derruba ele. A verdade é que o motorista é que não tem educação no Brasil, não é o motociclista. A realidade é completamente diferente se você vê o motorista aqui na Europa e vê o motorista no Brasil. Vou dar um exemplo. Ali no bairro do Riachuelo, aquelas ruas transversais, não tem uma faixa de pedestre. Não tem. Aqui, onde tem faixa de pedestre, tem sinal. Aqui não existe faixa de pedestre sem sinal. Por quê? Porque aí, se o pedestre for atravessar a rua, ele é atropelado. Ele tem que esperar o sinal. Aqui não. Aqui tem a faixa de pedestre, por isso que eu falo, muito brasileiro que vem para a Europa não conhece todas as placas e não vai saber dirigir aqui. Aqui tem a rotatória também, porque tem placas aqui que vocês nunca viram na vida de vocês. Olha, minha gente, vocês teriam uma visão muito diferente se vocês viessem para a Europa e vocês dirigissem aqui na Europa. Vocês iam ver que no Brasil essa disputa entre motorista e motociclista ou motoqueiro, né? Ou motoqueiro, vocês iam ver quem tem razão. Vocês iam ver. Porque aqui se respeita muito quem está numa moto. Por que também? Porque aqui muitas mulheres, estudantes, muitos adolescentes dirigem moto, minha gente. E o centro da cidade, estou falando não é só do Brasil, não, estou falando da Itália, que eu já visitei, da Alemanha. Vocês precisam ver a quantidade de moto que existe no centro da cidade. E aí no Rio de Janeiro, se você quiser ir ao centro da cidade, vocês não conseguem uma vaga para moto. Uma vaga para moto você não consegue. Então, eu sinto muito falar isso, mas quem não tem educação no trânsito é o motorista no Brasil, não é o motociclista. Você pode falar, claro, o que está acontecendo hoje aí também? Está acontecendo que um grupo de bandidos com motos de pequena cilindrada, com garupa, está matando, está assaltando. Isso aí é outro problema, não tem nada a ver com educação no trânsito. Porque educação no trânsito, o brasileiro não tem. As escolas deveriam dar educação no trânsito e não dão. Então, meus queridos amigos, eu sinto muito, o brasileiro é um péssimo motorista, com poucas exceções, porque eu já fui também um péssimo motorista aí no Brasil. Eu não tinha essa educação, aprendi a ter essa educação no trânsito quando eu vim para a Europa. Quando eu vim para a Europa. Porque o respeito tem que ser mútuo. O respeito tem que ser mútuo. E a parte mais fraca é a moto. Quantas fechadas o Gil já ganhou de carro? É porque vocês não dirigem moto, o Gil dirige. Quantas fechadas ele já ganhou de motorista de carro? Então, meu amigo, é um assunto, por isso que eu disse a vocês que eu queria ser o último, né? Porque eu me lembro, eu conheci Curitiba, e Curitiba tem a faixa de pedestre, as pessoas respeitam. A educação, me desculpe, é outra. É outra naquela região. Também conheci uma cidade pequena chamada Cachoeiro do Itapemirim, que foi pela primeira vez que eu vi. Faixa de pedestre também. E eu tinha que parar e o pessoal na calçada, porque aqui, se alguém está na calçada,
Você não vai imaginar se o cara vai atravessar ou não. Você tem que parar, olhar. Se o cara não for atravessar, se a pessoa não for atravessar, faz assim para você, vai. Mas você tem que esperar a pessoa atravessar. Tá? Não é aquela situação de você dar meia parada, a pessoa não pegou a faixa toda, não passou da outra calçada e você já ir embora. Aqui não. A pessoa tem que sair daquela calçada para a calçada em frente, aí que você pode ir embora. Então, quem é mal educado, sinto muito, meus amigos brasileiros, eu sou brasileiro, é o motorista de carro que é o mal educado. Por que o motorista de moto também é mal educado? É por causa disso. Não se respeitam. A verdade é, se você quer que o mais fraco respeite o mais forte, não é o mais forte, que é o carro, que tem que dar prioridade ao mais fraco? Então tem que pensar nisso. É porque vocês não são motociclistas. Vocês não sabem o que é subir numa moto. Vocês não sabem o que é ganhar uma fechada. E eu me lembro, eu dirigi moto muitos anos no Brasil e cansei de ganhar fechada. Cansei, olha que minha moto era pesada. Então o que está faltando é isso. Pense bem, qual é o lugar que tem faixa de pedestre e não tem sinal no Brasil? Aonde você viu isso? Explica, me dá um... eu vi em tal lugar. Viu nada. No Rio de Janeiro, principalmente, você não vê nada. Tem faixa de pedestre mal pintada, e muitas vezes não tem nem pintura no asfalto, e o sinal está lá, você tem que esperar o sinal. E aqueles que avançam o sinal? Esse sinal aqui não tem tanta importância. Dá aquela paradinha e pum, avança o sinal. Só não avança o sinal quando tem lá o vigia, lá tem a câmera para montar você. Então a educação no trânsito, vai me perdoar, o brasileiro é muito mal educado em muitas coisas e até no trânsito. Não leve a mal. O nosso amigo Américo França falou que eu realmente faço um programa sobre motociclismo. E eu falo, o que eu estou falando aqui, eu falo muitas vezes lá. Falo para os motociclistas cobrarem das autoridades estacionamento de moto, porque a moto paga um imposto também muito alto. A moto no Brasil, a maioria não tem seguro. Aqui é obrigatório. Por quê? Porque o seguro é muito caro no Brasil. Você, com carro, você é obrigado a fazer seguro, mas tem uns que faz seguro só para terceiro, não faz seguro disso, não faz seguro daquilo. Então, é uma realidade diferente, sinto muito, meus amigos, vocês precisam ver. Se eu der um volante para vocês dirigirem aqui na Europa, vocês vão se embananar. Vocês vão atropelar alguém, vocês vão achar que o direito é de vocês, que vocês é que estão no volante, vocês não vão saber distinguir muitas placas. Então, essa é a realidade. Sinto muito, meus amigos. Américo, é isso aí, Américo. Ok, Magés, justamente de propósito é que eu pedi que você iniciasse, né, os seus comentários, justamente por estar vivendo já há algum tempo aí, um bom tempo já na Espanha, né? Então, o que eu quis fazer é justamente uma comparação de educação, né, de cultura, de respeito, de sinalização, tudo isso aí a gente jogou no pacote para você começar iniciando aí os comentários. Como bem nós podemos observar, existe uma diferença da Europa, né, não só a Espanha, né, que você diz aí da Europa, como do nosso país chamado Brasil. Porque aqui é o seguinte, aqui nós temos, ultimamente, passaram por determinadas situações que eu não dirijo, tá? Eu dirijo, mas não sou de... Eu vou para o trabalho, me desloco por aplicativo e volto ao trabalho por aplicativo. Então, eu tenho observado muito de alguns motociclistas ou motoqueiros, né? Eu não sei qual é a diferença, deve haver uma diferença entre motociclista e motoqueiros. Eu acredito que haja uma diferença. Então, os motoqueiros, né, eles se acham no direito aqui
ultimamente, de qualquer buraco é o corredor deles. Não é bem assim. E se por acaso é, eles não têm a passagem, eles forçam a passagem, eles buzinam e até chegam a chutar o retrovisor do carro do taxista, que é onde eu ando muito, né? De táxi. Taxista. Então aí é um prejuízo de 300, 400, 500 reais no bolso do taxista. Quer dizer, então eu não estou dizendo com isso que o taxista deve pegar, estando com uma arma, atirar no delinquente, né? Vamos falar assim, porque ninguém tem o direito de destruir patrimônio de ninguém. Mas o problema é o seguinte: o Samuel vai estar com a palavra agora, porque o Samuel já sacudiu ali a cabeça e tal, já deu aquele sorriso, porque realmente é uma realidade do nosso país muito diferente do continente europeu. Infelizmente. E aí, nós ainda temos não só esses delinquentes, esses inconsequentes, e ainda temos um chamado profissional de entrega que, na realidade, não tem entrega. Eles estão com aquela moto justamente fazendo atos ilícitos, né? Furto, roubos e por aí vai. Depois eu vou ler um pouquinho mais da nota que eu tenho aqui. Samuel, com a palavra. Gil, querido Américo, prezado Gil, nosso Magés e nossos colaboradores, como sempre. Eu fiz um sorriso aqui, foi involuntário, mas eu vou te dizer por quê. Bom, a princípio, o tema é sugestivo, está à bala exatamente porque, de uma maneira pública e notória, agora recentemente, muitas ocorrências envolvendo, sobretudo, carros de luxo com motocicleta, com resultado morte. Né? Antes, porém, eu preciso falar o seguinte: eu sou motociclista, inclusive na ativa militar, e eu me lembro que no ano de 1979, quando eu fiz o curso e passei a ser batedor, e a minha moto era Harley Davidson 1.200 cilindradas. Uma moto era de ponta na época, e depois fui da equipe de acrobacia, e eu nunca fui um motoqueiro, por isso que eu ri. Vou definir motoqueiro e motociclista. Moto e motoca para começarmos a entender a problemática da coisa. Por que existe duas vias? Deveria ter? Não, exatamente. Pois bem, então eu tinha formação de motoqueiro, de motociclista. Motociclista, militar, e tive motos, rodei muito de moto e tal, dentro do padrão regulado pelas normas, pelo nosso ordenamento, ou buscando fazer o aproximado, como busco até hoje, conduzindo o meu carro. Pois bem, mas eu vejo coisas absurdas. Aí foi colocado à mesa pelo Américo e eu quero aqui definir motociclista e motoqueiro. Quem são? Quem é cada figura aí no bolo da coisa? E moto e motoca. Primeiro, motociclista. É que veio a cabeça agora, porque ele riu, agora eu vou definir. O motociclista é aquele que anda, se desloca, trabalha com a moto. Ele é cursado em moto. Aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos regulado na normativa do CONTRAN, dentro do nosso DETRAN, vamos ali tirar a carteira, fazer um curso de motoqueiro. Não, motociclista. Então, o correto é motociclista que anda, se desloca, trabalha, enfim, de moto. Aí nós vemos aqui no Brasil, temos no Brasil, muitas equipes de motociclistas, que pessoas renomadas, cursadas, jubiladas, e têm suas motos, vão de cidade a cidade, fazem aquelas festas, que coisa bonita, homens, mulheres, idosos, e por aí se vai. Inclusive um grande amigo comum, meu amigo de forma comum com o Américo, que é o nosso companheiro Mendonça, de igual forma, sempre gostou muito de motos, e sempre ir nas cidades a cidade, uma coisa gostosa, vai com a esposa, passeia, motociclista, obedecendo às leis de trânsito. Ok. Agora, então o motociclista é aquele que trabalha, é cursado, conduz uma moto. E tem o motoqueiro. Quem é essa figura do motoqueiro? Aliás, motoqueiro é uma figura, é um termo vulgar. O motoqueiro é aquele que conduz a motoca. Opa! Quem é a motoca? Moto, nós sabemos o que é a moto, independentemente das suas cilindradas. Preciso fazer essa prévia para chegar lá no tema exatamente.
Então, eles quem? Uma turma pelo Brasil afora, sem fazer juízo do valor, já tá explícito, né? Os motoqueiros pega a moto e transforma na motoca. O que é uma motoca? Motoqueiro é quem anda de motoca. Motociclista de moto. A motoca é aquela moto que o cara arrebentou a moto. Tira o cano de descarga, tira farol, modifica tudo, aquela coisa horrível. Compromete a segurança dele, do seu carona, se for o caso, e de outras pessoas. Esse é o motoqueiro. O motoqueiro, ele não tem compromisso com a arte de dirigir ou de conduzir uma moto. Afinal de contas, ele é um motoqueiro. E há quem bate palma para esse motoqueiro, essa turma de motoqueiro que aí está. Pois bem, o que nós temos ultimamente, e é fato, reincidência de fato dessa natureza, melhor dizendo, reincidência em acidentes de trânsito envolvendo automóveis de luxo. Agora, um adendo. Sempre aconteceu acidentes. Pode acontecer, por infelicidade, um motociclista, por exemplo, se envolver com com uma outra moto, outro motociclista, ou outro carro, vice-versa. Afinal de contas, nós estamos no trânsito para fazer cumprir as normativas em deslocamento, para minimizar ou evitar os acidentes de trânsito. Sabemos perfeitamente disso daí. Né? E como naturalmente o humano pode falhar, alguém pode falhar dentro desse contexto e provocar, com dolo ou não, um acidente. A gente sabemos disso. Mas reincide muito mais no meio dos motoqueiros, com a sua tão chamada motoca, os acidentes. Só que a motoca, o motoqueiro, ele não tem compromisso com as normativas, muitos dos quais sequer são habilitados. Aprende ali e vai pilotar. E vão fazendo aqui no Rio de Janeiro é fato, aqueles aviãozinhos, aquelas seguranças, aqueles pontas de lança e por aí se vai. Eu me lembro que quando na ativa, e nós fazíamos, eu fiz, por exemplo, muita segurança de autoridades estrangeiras, nacionais, por aí se vai. É uma coisa linda, você via 120 por hora dentro da técnica. É uma coisa bonita, satisfatória. É uma coisa que dava um prazer. É fato. E obedecendo, dando segurança para si, para a autoridade e para os demais. Hoje não se vê isso aí, aliás, nunca se viu no meio dos motoqueiros. Então, o que se precisa? Agora, para evitar ou minimizar diminuir o índice alarmante de acidentes envolvendo moto, que na maioria das vezes termina em morte, é fato, muitos dos quais sem os equipamentos necessários, como, por exemplo, a luva, o capacete, por aí se vai. E é fato, de ele conduzindo a sua moto de chinelo, descalço, uma coisa absurda, colocando em risco exatamente as outras pessoas. Isto posto, como minimizar, acabar com isto? Aí que entra a coisa, sou obrigado a falar de política. Normativa nós temos, a gente também, mas quando chega no cume da coisa, tem um lado político e lado judiciário que impede, não tem nada a ver. E vamos falar isso com termos que vem à cabeça aqui agora. Então, os condutores, e o tema hoje, né, é pertinente, porque sempre aconteceu, mas está hoje na mídia, porque tem acontecido de uma maneira alarmante, envolvendo agora carros de luxos, na maioria não com motociclista, sem fazer juízo de valor. É fato. É só verificar as reportagens, as mídias. Com raríssimas exceções. Agora, em boa parte dos acidentes envolvendo motos, não são motociclistas, são motoqueiros, que saem avançando os sinais, os semáforos, fazendo coisas absurdas. Muito embora eu pego a fala e a fato do Magesse, muitos desordeiros podendo acontecer, pode acontecer mesmo, até motociclista, e faz coisas absurdas, vai lá, quebra o retrovisor, e o Américo falou com propriedade, tem retrovisor que está quase mais de R$1 milhão, mais de R$1.000. Então, cria-se aquela sensação de fazer por suas mãos
a justiça e vai acontecer o que nós temos visto aí. Então, os condutores de automóveis, agora mais recentemente, né, automóveis de luxo, eles têm promovido muitas tragédias, é fato, com mortes, ferimentos graves, tanto em si como também nos condutores de moto, né, e com danos materiais e por aí se vai. Tudo é perda alarmante. Não deveria acontecer com tanta frequência, ou sequer deveria ser minimizado fatos desagradáveis. Né? E são muitos os casos, não só nas grandes metrópoles, senhores, em todo o território nacional. E fato dessa natureza, sempre em desfavor da vida, do bem-estar, da pessoa, né? E tem acontecido tranquilamente, infelizmente, muitos envolvimentos, está lá um corpo caído no chão. Muitas vezes, né, um adolescente, uma criança que não poderia sequer ali estar. E alguém, algum segmento da autoridade faz vista grossa, mas ocorre-se, infelizmente. Então, precisa-se observar com rigor a estatal, os órgãos pertinentes, a partir do seu CONTRAN, os DETRANs nos estados, têm que agir com rigor para tirar de circulação as motos que, sobretudo, não estão exatamente legalizadas ou autorizadas ao rigor da lei para aquele deslocamento. Mas aí entra no lado político. Considerando que hoje o executivo foi lá dentro daquela área conflituosa, e hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, esse é fato, que visitou uma área conflituosa, vai nessas áreas conflituosas, nesse momento, agora, vê quantas motos lá estão irregulares. Porque o poder público não vai lá para minimizar, inibir, educar, orientar, tomar as medidas que sejam, ainda com rigor, mas dentro do campo da legalidade. Uma pergunta que cabe a qualquer um. Ora, então precisa-se, o que precisa é tomar medidas duras de governo para que fatos dessas, a facilitação não ocorra com frequência a partir das áreas que determinadas autoridades são bem recebidas e com clamores e fogos e por aí se vai. Isso é lamentável. E agora, por que não? Falando com carro de luxo com relação à moto, recentemente a Câmara de Imagem de Segurança mostraram momento em que, note bem, um Porsche, o valor de um Porsche, de um carro de luxo, o seu valor, é provável que dá, nesse momento, uma autonomia financeira para muitas pessoas. O dinheiro que se compra um Porsche pode dar estabilidade financeira para muitas pessoas ao longo da sua trajetória de vida. Porém, um Porsche, um carro com esse valor todo, né, conduzido por um determinado elemento, né, se não falhar a memória, foi Fernando Santre, o condutor desse veículo. A mídia publicou, um garoto, uma criança, 24 anos, né, bateu de uma maneira violenta, né, exatamente no outro carro, promovendo ali a fatalidade do condutor do outro carro, veículo, que estava exatamente dentro do rigor legal na sua condução. Isso um carro com outro. Ora, agora vamos buscar, e isso é uma coisa alarmante, senhor, o número de acidentes de trânsito envolvendo carro de luxo com carros e carro de luxo com moto, sobretudo nesses momentos. Aí eu vou terminar e justificar, não tão somente os carros de luxo, está tendo uma frequência nesse momento, e é fato, é histórico, isso aí é estatístico. Mas lembrem, senhores, aqui no Brasil, né, um fato que foi alarmante, e foi a mídia, né? Detalhe, é bom falar que fato dessa natureza não é um fenômeno do momento, não é. Isso sempre aconteceu. Lembrando que o caso agora recentemente, lembram do Thor Batista, que na ocasião era médico, também um rapaz relativamente novo, filho do empresário Eike Batista, que tem um grande envolvimento com grandes autoridades do nosso, da seara política. Então, este jovem, ele com uma BMW,
um carro de alta potência, um carro caro, ali na BR-040, se não falha a memória, ali nas cercanias de Petrópolis, ele, pela contramão, segundo os autos que gerou o processo, cerca de 135 km por hora, segundo perícia no local, que está vendo a mente agora, simplesmente tinha um trabalhador indo para cá, ele foi, atropelou o trabalhador na sua bicicleta, causando-lhe a morte imediata. Bom, foi feito todo o procedimento policial, seguido do procedimento judicial. Enfim, esse jovem médico, dono do mundo, pelas suas aquisições, foi condenado. Ora, que bom! Foi condenado por um feito que ele promoveu em detrimento da vida. A pergunta é, quanto vale a vida, a sua vida? Quanto vale? Quanto que eu valo? Qual é o valor da vida daquele senhor? Não tem preço. E ele foi lá, de uma maneira, de forma, houve por parte dele uma imperícia, né, uma negligência e por aí se vai, e causando a morte daquele cidadão. Foi condenado a pagar R$ 500.000 para a família daquele senhor trabalhador, depois entrou em recurso, porque dentro do nosso ordenamento existem várias formas legais de recorrer, entrou em recurso e foi absolvido. Nada contra, nada a favor, não estou entrando no mérito. Nós precisamos refletir o seguinte: para resolver a problemática, para que temas dessa natureza não venham à mesa, exatamente pela minimização ou eliminação de fatos dessa natureza pelo Brasil afora, o que nós precisamos fazer? Se não, aplicar com rigor as leis de trânsito, sobretudo, e ainda comunada com a lei penal, com o processo penal. Né? Então, o que precisa observar aqui, as autoridades, sem dar endereçamento, precisa a não fazer acepção de pessoas. Como, por exemplo, se esse é rico, é pobre, é claro, é escuro, é milionário, é plebeu, é bonito, é feio, por aí se vai. Mas reger com rigor com todos. Afinal de contas, diz a redação constitucional que nós somos iguais perante a lei. Somos mesmo? Assim sendo, e ali terminando, existe sim uma sensação de intranquilidade, de insegurança na alma, no coração da sociedade brasileira, e devido a vários fatores, né, que precisa ser, no mínimo, contornada, aplicando-se com rigor, sem benefícios, sem a cobertura, a lei, porque a lei está aí para isso. Assim, sendo, eu torço e avancei um pouco mais, me perdoe que eu perdi o silogismo, não silogismo, mas perdi aqui o horário, me perdoe, eu me corri um pouquinho. Mas é isso que nós precisamos, fazer valer a lei. Para tanto, os operadores da lei, sobretudo, precisam olhar com atenção, independentemente do questionamento ou do posicionamento, ainda que esses subliminares posicionamento do legislativo, prejudicando sempre, sobretudo, a vida, venha ascender para que eles tenham uma certa notoriedade naquela comunidade. Então fica aí esse meu apontamento. Tem acontecido com muita frequência acidentes com carro de luxo, porque afinal de contas eu sou rico, eu posso, o banco patrocino, eu chego. Teve agora recentemente filho de uma determinada grande autoridade, sem citar nome, não tem problema não, eu sou filho do fulano. O fulano é o 01 da situação, então ele pode mesmo. Então isso não pode ser observado. Enquanto isso está tendo o seu, entre aspas, favorecimento, existem muitos aí, filhos daquela determinada autoridade, que está batendo na sua mulher à vontade. Vai aquele da esquina ali, é preso, infelizmente. Ok, Samuel. Bem, o tema veio a propósito e, coincidentemente, nós temos 3 debatedores que conduzem motocicletas, né? Então, coincidentemente, a situação aqui é de uma discussão do o quanto está sendo o número de acontecimentos com carros, né, envolvidos com motoqueiros, motociclistas, né, mais motoqueiros, como bem o Samuel diferenciou. E qual
qual é o remédio para que a gente pare com esses inúmeros acidentes? Educação, o Estado deve se fazer presente, deve se criar meios de corredores para que, assim como está sendo feito na cidade do Rio de Janeiro e algumas capitais do país também, ciclovias, né? Se deve criar alguma coisa nesse sentido para que nós saibamos, né, que dentro das grandes metrópoles não há mais espaço para bicicletas e motos junto com veículos, né, de 4 rodas, né? Ou seja, veículos de passeio, seja ônibus, seja caminhões, enfim, quer dizer, não há, eu acho que não há espaço mais para isso. Gilvanei, com a palavra. Ok. Boa tarde, boa noite a todos, Américo, Samuel, Magesse. Bom, vamos lá. Eu piloto moto desde 16, 17 anos. A minha primeira moto, só para ter uma ideia, não sei se o Magesse já ouviu falar, foi a primeira moto de competição da Yamaha, TT. Se eu tivesse essa moto hoje, ela ia valer um dinheiro, é moto de museu. O pessoal na época até sacaneava lá, toda torta, mas era uma motinha excepcional. Nessa época eu era de menor, nem carteira tinha, só fui tirar minha carteira de maior e peguei a transição de um governo que não valia nada. Eu ia fazer a habilitação para A e B, cheguei a pagar para tirar a habilitação A e B e não pude. E foi negado, eu tive que ficar com a B um ano. Depois de um ano, tive que fazer para a categoria de moto. E a análise que eu tenho disso tudo, e quando você fala, Américo, qual o remédio, não tem um remédio. São vários remédios. E eu fazer uma pergunta aqui para vocês e ao mesmo tempo vou até responder. A pessoa tem uma paixão de ser pianista, ela entra numa escola de piano. Ela será um pianista? Pode ser ou não, ela pode até tocar piano, mas ser um pianista, você já tem que ter quase que o dom. A mesma coisa é na medicina, enfim, qualquer profissão que você imagine. Na condução do veículo é a mesma coisa. Eu, quando fui tirar minha habilitação, eu pude notar ali quantas pessoas já estavam mortas e não sabiam. Tinha um camarada que ele tinha sido reprovado 5 vezes. E eu acho que é o seguinte, você vai fazer a prova de direção, se você for reprovado na primeira vez, tem que ser negada a carteira. Porque se você fica com medo, com ânsia de fazer uma simples prova, imagine você no cotidiano louco que nós vivemos no dia a dia. Quando chegar na hora de tomar a decisão, você vai bater, você vai matar, você vai atropelar, você vai morrer. Então, naquele primeiro momento que a pessoa não conseguiu passar na prova, já está ali comprovado, olha, você vai até pilotar, mas você não vai ser motorista. Você não vai só tirar a sua vida, como a vida de outra pessoa. Então, já deveria ter se negado ali. Esse é o meu entendimento. E como o Magesse falou, quantas vezes eu estou de moto e eu olho para o carro da frente, e aí não é uma questão só do motociclista, é uma questão do indivíduo não servir para aquilo. E eu olho para o retrovisor do cara, o retrovisor está mostrando a barriga dele. Ele nem está me vendo. Ele entra para a direita, para a esquerda, não liga a seta, corta pela direita. Isso não é só moto, não, é carro também. Quantas vezes eu já fui fechado porque o cara entrou sem ligar a seta? E olha que eu buzinando com a seta ligada e o miserável não me viu, sabe? Porque o retrovisor dele estava mostrando a barriga dele. Aí depois vem com a desculpinha esfarrapada, por isso muita gente mata no trânsito. Porque é inadmissível você entrar num carro, não regular sequer o retrovisor, bicho. Isso é brincadeira. Então isso já comprova que é um indivíduo que não tem condição de dirigir nada. Nada. Ele tinha que ser caçado e, olha, você, se for pego dirigindo, é preso. Você não tem condição de dirigir. Então a gente percebe que precisa aí, como eu disse, vários remédios, né? Primeiro, mudança da legislação, que seja cobrada o rigor da lei, que o indivíduo não seja, já que ele descumpriu a legislação, que a legislação não sirva para defendê-lo. Não adianta depois você ir lá, remendar a legislação, colar para defender um cara que produziu um crime. Pô. Se ele rasgou a legislação para cometer um crime, quem é você, advogado, para ir lá colar a base legal para salvar aquele indivíduo?
A base legal já não está ali mais para salvar ele, sim penalizá-lo. Só que nós não vemos isso no meio jurídico. Você vê lá o cara que foi filmado todo errado e vai lá um miserável de um advogado defender o cara. Defender. Porque se ele fosse lá para fazer com que o cara pague a pena pelo que lhe cabe, tudo bem. Mas ir para defender, pelo amor de Deus, não deveria caber. E aí você tem uma somatória, né? No Brasil, que é uma criança comparado com a Europa e outros países, né? O Brasil, quando foi descoberto há 500, né, em 1500, já tinha uma biblioteca na Inglaterra que tinha 1500 anos, ou seja, uma biblioteca cheia de livros. Então, isso é para provar que o Brasil é uma criança considerado outros continentes. E da forma que nós fomos colonizados, o brasileiro, ele chegou num nível de imbecilidade tão grande que ele assume qualquer carguinho de poder, já começa a dar carteirada, ele se acha o todo-poderoso, está acima de tudo. Justamente por conta disso, é aquele ditado, né? Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. O cara ganhou um carguinho mais ou menos, pronto, já começa a pisar em todo mundo, fica arrogante pra caramba, a minha carteira, o que mais. E não é por aí. A chuva, quando vem, enche. Não quer saber se a tua casa é boa ou pobre, se você tem dinheiro ou não, vai alagar do mesmo jeito. Isso é fato. Então o meio ambiente dá umas porradas na gente de vez em quando, mas o pessoal não acorda para isso, não. E aí você tem essa somatória de falta de educação, de uma falta de cobrança de legislação. Quando você vai para países europeus e países de primeiro mundo, que não estão na Europa, mas eles já conseguiram entender o processo. Viagem de longa distância, você utiliza transporte de massa. Então, se você vai viajar na Europa, por exemplo, o meio na Europa mais utilizado é o trem. Longa distância. Onde eles asfaltam na Europa? Pequenos bairros, de escoar produção, que é um trecho curto. Não vai botar um trem para escoar a produção. Aqui não. Aqui vamos construir asfalto para queimar pneu, petróleo, bancar toda uma galera que surfa nessa onda. E a população é essa que se dane. Vai andar do jeito que der. Enlatada, desenlatada, a pé, ela que deu o jeito dela. Então você tem uma falta de administração, uma falta de ingestão, uma falta de cobrança dessa mesma sociedade. Você chega em países do sul, você vê, por exemplo, um veículo. Deixa eu colocar aqui, Américo, se você me permite, eu vou compartilhar aqui um vídeo bem interessante. Olha só que maravilha. Isso aqui poderia estar na Avenida Brasil. Uma coluna no meio da via, um veículo leve suspenso indo e outro vindo. Sem obstruir o trânsito, sem precisar ter tirado 2 faixas, porque com 4 faixas, a Avenida Brasil já era um lixo, uma porcaria. E temos espaço na Avenida Brasil para botar não só uma viga daquela com dois veículos daquele, mas 2 vias, ou seja, 4 veículos ali na Avenida Brasil, teria condição. Porque o canteiro, a faixa do meio é bem larga. Por que não fizeram isso? Porque aí você tem a máfia do pneu, do petróleo, do transporte público e por aí vai. Eles não estão preocupados com a sociedade, com a mobilidade urbana. E aí eram 4 faixas. O cara que sai da Baixada Fluminense, dependendo da hora, leva uma média de 4, 5 horas para chegar no centro da cidade. Coisa que eu de moto eu faço em 40 minutos, quando eu vou um pouquinho devagar, chega a 1 hora. De ônibus, antigamente eu pegava no centro da cidade de Nova Iguaçu, eu levava 1 hora. Se você pegar hoje em dia, é 3, 4, 5 horas, dependendo da hora. Por que não fizeram esse tipo de transporte? Porque não interessa, deixa o pessoal se agoniar lá. Então, é uma cobrança que não é do político ou da política, isso é uma cobrança do povo brasileiro, que se sujeita a isso, aceita isso, coisa que na Europa não acontece. O Magés, quando fala que na Europa tem lei e o pessoal segue, a Europa já passou por isso. Como eu falei, a Europa é muito mais velha do que o Brasil. Ela já passou por isso. E ela, como não tem como, ou não criou um mecanismo de caçar esse indivíduo que foi fazer a prova e não conseguiu passar, ela aí tenta criar leis que punam, tipo assim, ó, você vai ser um mais ou menos pianista, né? Mas a gente vai dar um jeitinho, vamos botar aqui um sinal que é para você parar, te meter multa, que você não vai ser um pianista, mas você vai tocar piano. E a gente vai procurar fazer com que você não mate ninguém, não morra. É isso que a gente vive no país. E aí, o gestor, em vez de pensar longe e fazer de fato a gestão e pensar em mobilidade, teria colocado, por exemplo, na Avenida Brasil, aquele veículo suspenso que eu mostrei para vocês.
Aí ele sufocou a Avenida Brasil, que agora só tem 2 pistas, aonde a moto, que tem a fragilidade, tem que competir com os carros e com os caminhões. Ainda tem aquele motorista sequelado, que ele tá vendo que tá tudo parado, ele fica passando de uma faixa para outra, até ele derrubar uma moto. Ele tá vendo que tá tudo parado, não adianta ele ficar para lá e para cá, ele fica assim, ó. E tem deles que nem liga seta, ele tá nessa faixa, passa para outra e passa para outra, ele vai ali na agonia. Ele sai da cidade e vai até a Baixada ou vice-versa nessa agonia, sabendo que não adianta ele passar de uma faixa para outra, que tá tudo parado. Aí num belo momento daquele que ele puxa o carro para a direita ou para a esquerda, vem um motociclista ou motoqueiro cortando, porque deveria ter uma faixa exclusiva para moto, como já tem em alguns países. Por que não criar uma faixa para moto? Você não vê moto engarrafada, a moto não engarrafa. Se tiver uma faixa, a moto vai embora e deixa o cara do carro para lá. Mas não tem a faixa de moto. A moto tem que competir com quem? Com carro e caminhão. Meu irmão, se você cair debaixo de um caminhão até de capacete, seu cérebro explode igual uma melancia quando bate no chão. Pô! Espalha cérebro para tudo quanto é lugar. E o cara, ele quer chegar, ele comprou a moto porque ele não quer ficar preso ali. E aí ele tem que fazer isso, entrar no corredor, ainda ter que bater de frente com esses indivíduos que estão de carro que nem deveria estar dirigindo, que muda de faixa sem ligar a seta, que não regula retrovisor, que nada. E muitas das vezes está no celular ou com um som dentro do carro que, olha, bicho, você pode buzinar à vontade, que ele não está nem aí para você. É só ele e o mundo, não tem mais ninguém. Outro dia mesmo eu vi um cara no carro, ele estava olhando para o celular e dirigindo. Teve uma hora que ele foi para a faixa. Quando ele me viu, ele puxou para o outro lado. Eu falei, olha só, o cara com o celular na mão, rapaz, como é que faz? Como é que um camarada faz um negócio desse, rapaz? Aí para um camarada do lado, enche ele de tiro, pô, o cara lá, tá vendo a agressividade no trânsito? Pô, mas, sabe, chega uma hora que você tá tão estressado que você vê um lance desse e revolta, porque é a tua vida que tá em jogo. É a sua vida que tá em jogo por causa de um irresponsável. E aí o remédio, é como eu disse, Américo, tem que ser vários. Isso aí a gente não vai mudar tão cedo por conta da nossa cultura. A maioria das pessoas começam a culpar a política, o político, mas a culpa é toda da nossa sociedade, porque o político sai dessa desgraça, me perdão da palavra, de sociedade que temos, que se sujeita a aceitar esse tipo de situação, até porque faz parte disso tudo. Vivemos numa sociedade onde o camarada compra um carro, bota no seguro, compra uma casa, compra câmera de monitoramento, bota não sei o quê, faz seguro de vida. Aí chega no dia da eleição, ele pega uma condução, gasta gasolina, vai lá e vota no ladrão. Tu fala assim, putz grilo, o cara investiu pesado na vida dele, na casa dele, por conta do banditismo. Aí vai na urna e vota num bandido? E vão ser muitos bandidos eleitos nessa eleição. Vereador, prefeito, meu Deus do céu. A ficha corrida desses camaradas aí é grande. E o pessoal que vota por quê? Por causa de um copinho de cachaça, sem vergonha. Sem vergonha, pilantra. Esse que vota em bandido, duvido, ó, não paga luz é gato, não paga água, tá certo? Vive de treta, vive de assistencialismo. Você pode ter certeza disso. E é o que mais nós temos no país hoje. Infelizmente, depois dessa cultura que foi implantada aqui, somos coitadinhos. Eu sou a margem da sociedade. É aquele que não é coitadinho, tem que me dar casa, comida, roupa lavada. E se eu assaltar, for preso, ainda tem que me bancar dentro da prisão e a minha família. Que país é esse, hein? É isso aí, Américo de France. Giovanetti, o que você acabou de comentar, em alguns outros programas nós já falamos sobre isso, né? E essa imagem que você passou, né, dessa matéria, daqueles modais suspensos, né? Olha, excelente. Eu falei alguma coisa a respeito, mas não suspenso, no solo, né? Nós tivemos alguns programas que eu comentava sobre isso, de que se o nosso governo no estado do Rio de Janeiro, né, por através não sei se do pool do estado, município, se teve dinheiro da União, enfim, não vem ao caso. Mas se nós tivéssemos colocado, ao invés do BRT na Avenida Brasil e colocado VLT, nós teríamos tido muito mais vantagem, né? Na purificação, né, que não iria contaminar o ar, né, com o VLT, nós teríamos um transporte modal de grande quantitativo de pessoas usando esse transporte,
e, pelo quantitativo, uma redução, inclusive, na tarifa, que é o que nós não vemos, né? Nós vemos um transporte modal hoje que leva muito mais passageiros do que outros e que cobra o mesmo preço na tarifa ou até mais caro na tarifa. Quer dizer, e a qualidade não é atendida. Ou seja, vivemos uma vida de gado. Essa é a grande realidade. Há muito tempo vivemos uma vida de gado. Se tivéssemos colocado o VLT na Avenida Brasil, eu acho que nós teríamos tido muito mais resultado, não só para a qualidade de vida daqueles que vivem no nosso estado do Rio de Janeiro ou em outras capitais também, a mesma modalidade fosse adotada, nós estaríamos perpetuando aqueles que querem continuar na política e fazer política e não sair da política, poderiam ser perpetuados e até dignos de se virar até um estadista, o que não acontece. Bem, Magécio, com a palavra e suas considerações finais. Meus amigos, para a gente debater certos assuntos, eu vou dar um exemplo a vocês. Portugal. Vou dar um exemplo de Portugal. Né? Lisboa. Vou dar um exemplo de Lisboa. Lisboa tem bonde. Vocês sabiam que Lisboa tem bonde, tem trailer, né? Como é que o bonde consegue andar? Bonde, moto, carro, caminhão, rotação, como é que consegue circular em uma cidade europeia onde as ruas são mais estreitas do que no Brasil? Como acontece isso? Gente, é educação, não tem jeito. Você querer culpar hoje, tá? Você querer falar que o motoqueiro ou motociclista é culpado pelo acidente, não é educação, minha gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Portugal é um grande exemplo. Eu conheço Portugal, já fiz algumas viagens. Cara, você fica bobo como as coisas funcionam lá. Agora eu fico, você me desculpa, não, é porque nós somos colonizados. Minha gente, hoje nós estamos na era da internet, você sabe o que acontece daqui a 10 minutos no país, você tem informações. Agora, que o Gil falou, o cidadão trabalhador fica 4 horas no ônibus. Aí você fala educação de trânsito, você já viu como é a educação do motorista de ônibus aqui? O motorista para o idoso sentar no banco, quando o idoso sobe o degrau do ônibus. O motorista arranca depois que o idoso sentou, ou depois que Não, o cara sobe o primeiro degrau e já está arrancando. Então, isso é educação, minha gente. O povo não tem educação. É a história que nós falamos, moral e cívica. Parece que tiraram tudo. Tiraram o hino nacional, tiraram o hino à bandeira, tiraram tudo para que o povo tivesse esse tipo de educação. Quer dizer, não tem educação. Não vem me dizer, porque a Europa... Amigo, já está na hora do brasileiro esquecer esse vitimismo. Ele se torna vítima para poder dar desculpa da falta de educação que não tem. Então ele se sente vítima. A culpa não é minha. É tua, sim, a culpa é tua. Aí nós falamos da moto. Tudo bem. Na pandemia, se o motociclista, o motoqueiro não servisse você, como é que você ia sobreviver? Não se esqueça que o motociclista, o motoqueiro, levou a pizza até você, levou o iFood até você, levou o remédio até você. Foi o motoqueiro que fez isso, foi o motociclista que fez isso. Nós podemos viver sem essa turma. E outra coisa, vocês estão esquecendo que no Rio de Janeiro, muitas comunidades, que a gente chama agora de comunidade de morro, você imagina uma pessoa de 60, 70 anos ter que subir aquele morro todo. Eles usam uma moto. Tem táxi, moto lá embaixo para levar o morador até lá em cima. Então, tem prestação de serviço nisso.
Agora, motoqueiro e motociclista. A gente fala que motoqueiro é aquele que anda com sandália havaiana, aquele cara que anda com capacete na cabeça daquele jeito, não cobre o rosto nem nada, né? Não anda equipado, né? Não, esse nós chamamos de motoqueiro. Mas esses motoqueiros prestam serviço também. Não vou falar daqueles bandidos que assaltam, que usam a moto para fazer assalto. Mas que a moto faz uma grande prestação de serviço, faz. Por que no Brasil não tem faixa para bicicleta? Por quê? Aqui está cheio. Aqui está cheio. Aqui está cheio. O cara pode pegar a bicicleta aqui e andar 30 quilômetros, que ele vai andar na via para ele. Por que não tem aí? Me diz um lugar no Brasil aí, do Rio de Janeiro, onde tem via para ciclovia. Me diz. Eles fazem para embelezar, bota lá no Parque do Flamengo e tal, não sei o quê. Mas aqui, muita gente vai trabalhar de bicicleta, minha gente. Eu tenho um vizinho aqui que ele vai trabalhar de bicicleta, não é de moto, não. Ele vai para o centro da cidade de bicicleta, porque tem ciclovia daqui até o centro da cidade. Que de carro você demora quase 10 minutos. De bicicleta você vê quanto tempo ele demora. E vai todo equipadinho, né? Com capacete de ciclista, né? Com a luzinha atrás do banco. Olha, me desculpe, meu amigo, mas a realidade é outra. A gente tenta se vitimar, a gente tenta dar desculpa, mas a culpa é nossa. A culpa sempre foi nossa, não é do político, não é nada, porque afinal de contas o político ele visita a Europa, ele não vai passar, ele não vai para Cuba, né? Ele vem para a Europa, né? A Europa é que ele vai visitar os museus, né? Ou vai para os Estados Unidos para visitar a Disney, né? Em relação aos Estados Unidos, a moto não pode andar no corredor nos Estados Unidos, tem que andar atrás do carro. É outra educação. O cara não pode cortar. Agora, é que o Gil falou, tá engarrafado. O motorista quer passar para aquela pista, aí quer passar para outra, quer passar para outra, quer passar para outra. E quem se prejudica nisso tudo? Então, eu não estou defendendo o motociclista, não, porque eu sou motociclista e eu sou motorista também. Eu estou só dizendo a diferença que você vê aqui. Aqui o cara imagina, bom, quem vai ali pode ser minha irmã, pode ser minha prima, pode ser minha filha, pode ser não sei o quê. Porque aqui as mulheres andam de moto. Aqui você não pode dizer que tem mais homem andando de moto que mulher, não. Tem muita mulher andando de moto, indo trabalhar de moto, minha gente, tá? Então, desculpe, a questão de educação, coisa que nós vamos ser vítima e dizer sempre que o Brasil é novo, porque é de 1500. Agora você vai me desculpar, vai para Belo Horizonte, vai para Curitiba, Floripa, uma região que você vai ver. A educação é completamente diferente. Por quê? Porque é aquela tradição europeia, aquela tradição de educação. Então, nós não podemos culpar os motociclistas e não temos que valorizar o motorista. Todos são iguais. Se o motorista respeitasse, porque a moto tem duas rodas, e duas rodas foi feita para cair, pô. Com duas rodas, qualquer veículo de duas rodas foi feito para cair. Está lá o motorista no seu banco confortável, falando no celular, ligando o seu som, e está lá o motociclista, né, com os dois pés no chão, esperando o sinal abrir, não sei o quê, e no equilíbrio. Quem é que está de desvantagem? Eu não vejo ninguém, eu não conheço ninguém no Brasil que vai trabalhar de bicicleta. Aqui eu vejo muitos, porque tem a ciclovia aqui, e tem mesmo. E até o pedestre está acostumado a não andar na ciclovia. Ele sabe, ele não deve andar, o pedestre não deve andar na ciclovia.
Se acontecer alguma coisa, a culpa é dele. A ciclovia é exclusiva para bicicleta. Então, eu achei que esse tema foi muito bom, sabe, gente? O tema foi bom porque as pessoas que não conhecem a vida na Europa, tá? Para as pessoas conhecerem um pouco mais, né? Essa diferença que existe, que é uma coisa só, educação, mais nada. As pessoas não tinham noção que aqui não precisa ter sinal de trânsito, tem a faixa de pedestre. Você está na calçada, o cara tem que parar. Não interessa se você vai atravessar agora, vai atravessar daqui a um minuto, o cara tem que parar. E se você não vai atravessar, se diz para o cara. Mas o cara só ultrapassa a faixa quando o outro, o pedestre, atingir a outra calçada. Então é isso, meus queridos amigos. Vamos lutar, né? Não vamos ser vítimas, vamos mudar essa situação. Não sei como. A bola está com vocês aí, ok? Obrigado, Américo França, Samuel Antunes e Giovanni de Souza. Ok, Magécio, obrigado aí. É de grande relevância realmente o tema, né? E como nós temos aí um debatedor que vive na Europa, né, já há acho que mais de 5 anos que o Magécio já está lá, é sempre bom a gente fazer esse tipo de comparação, né? O que resta para nós aqui dentro do tema nos debruçarmos justamente na falta de educação, né? Na falta de cultura, né? A diferença de cultura entre um país e outro, entre um continente e outro, né? Isso aí é muito relevante. E que nós estamos aí levando justamente o conhecimento, né, através do debate, para que aqueles que vão nos assistir, eles possam fazer o seu juízo e até se motivar a participar da programação, a criar sugestões para os seus políticos, né, para os nossos políticos, nós todos votamos. E é isso. E quando a gente viu aí a matéria que o Giovanni jogou no ar, eu creio, nós acreditamos que a matéria veio de fora do país. Não é do país, não é do Brasil. Não é? É de um outro local que não é o Brasil. Então, o que nós vemos aí, e aproveitando o gancho do Magesse, é que os nossos governantes, os nossos representantes, os nossos políticos, eles realmente viajam, né? Vão à Disney, vão à Europa e tal. Então, o que importa é o melhor para dentro do país. Que importem o melhor para dentro do país, né? Não importem porcarias, né? De câncer, nós já estamos cheios dentro do nosso país, né? De coisas cancerígenas. Então, que a gente possa realmente aproveitar o que é de bom de fora e colocar aqui dentro. E levar as coisas boas, que também temos muitas coisas boas aqui no nosso país, vamos exportar essas coisas boas também. Entendeu? Que não misturemos o joio e o trigo. É isso que eu sempre falo. Então é muito importante esses debates, é muito importante que aqueles que nos assistem realmente venham a se manifestar para que nós possamos passar para vocês, do outro lado da tela, um programa de qualidade. Samuel Antunes Moura, com a palavra e suas considerações finais. Pois, demais companheiros, você bem sucinto, pela elevada importância desse meio de condução, a moto, pelo retorno que ela traz, pela sua prestação de serviço, pela importância como todo, em todos os sentidos, né? Nós precisamos valorizar mais esse meio de transporte, assim como seus condutores. Portanto, eu entendo que para que, no mínimo, seja minimizado acidentes ou incidentes com esse transporte, e, naturalmente, preservando a vida dos seus condutores e demais, nós precisamos converter o chamado motoqueiro em motociclistas, converter as motocas em moto, até porque o motoqueiro e a motoca são elementos não são exatamente legais, são genéricos.
E, para tanto, com relação aos seus condutores, senhores, quer dizer, os condutores das respectivas motos, precisa se educar, instruir, fiscalizar, cobrar ao rigor da lei, penalizar de igual forma, responsabilizar, acompanhar, moralizar e reciclar. Eu penso, eu entendo, e dentro dessa linha de entendimento, eu estou convicto que nestes termos, iria sim minimizar de uma maneira assim muito forte os acidentes, os conflitos, o que gera prejuízos, as demandas, as perdas, sobretudo do bem maior que a vida, os bens materiais que são secundários, mas são perdas, os bens materiais, e assim como estaria mexendo na economia como um todo, considerando que um elemento ferido pelas vias da moto, do trânsito envolvendo moto, não estaria naturalmente ocupando um leito do hospital e por aí se vai. Então, tomando essas medidas, seria proveitoso em todos os sentidos, dos quais o mais importante, de elevada importância, é a preservação do bem maior conferido a cada um de nós, que indiscutivelmente é a vida. Isto posto, fica aqui minhas considerações com votos de felicidade, sobretudo meus votos sinceros na qualidade de motociclista profissional, que fui durante muitos anos, inclusive no ano de 1980, eu desfilei 7 de setembro no sidecar. E um dia, falando com uma pessoa, me chamou de motorista, quando inclusive eu disse que na minha moto eu tinha marcha ré. E tem marcha ré no sidecar, aquele moto que tinha um barquinho do lado, está documentado isso aí. Então, realmente, os motociclistas estariam privilegiados, estaríamos valorizando tanto o meio de transporte como o seu condutor. Sou apaixonado em moto, sou apaixonado na prática do motociclista. Com relação aos motoqueiros e a motoca, simplesmente eu os tenho como algo e alguém, como digo, genérico. Muito obrigado. Ok, Samuel, obrigado. Pois eu espero que este programa, aqueles que vão assistir, que tenha sido de grande valia, né? É um momento de reflexão, né? Porque o respeito, a educação, ela é mútua. Então, nós não podemos fugir nunca da educação. Em todas as esferas das discussões, dos temas, nós vamos sempre falar da educação. A educação é a base de tudo para que nós possamos andar em harmonia. Essa é a grande realidade. Gilvanei, com a palavra, suas considerações finais, logo as suas palavras. Ok, Américo, obrigado. Bom, como eu disse, não há remédio. De alguns anos para cá, foi feita uma coisa, né, algo que parece ser simples, né, mas que já deu um resultado. Por exemplo, os sinais de trânsito agora tem a faixa de pedestre, fizeram uma faixa antes da faixa de pedestre, que é para motociclista. Isso já deu uma ajuda, porque agora as motos ficam na frente dos carros, e não no meio dos carros, na hora do sinal abrir. Isso já reduz. Para reduzir os acidentes, precisaríamos ter uma faixa exclusiva para motocicleta. Então, não haveria a competição entre carro e moto. Resolveria o problema. Mas, como eu disse, eles não querem isso, porque se você começar a dar mobilidade para a moto, para o motociclista, a venda de carro vai cair, os ônibus vão andar vazios, as pessoas vão preferir ir para o seu trabalho de moto, mais confortável, mais rápido, vou e volto, com segurança. Então, essa falta de segurança ela é proposital no meu entendimento. Porque, como o Magesse falou, e todo mundo sabe disso, secretários de prefeituras, de governos, viajam, eles sabem disso. Sabem o que fazer e como fazer. Aquele modal que eu apresentei, aquele vídeo, é da Suécia ou da Dinamarca, se eu não me engano. Mas já tem no Sul, tá? Se vocês forem para o Rio Grande do Sul, vocês vão ver aquele tipo de modal.
Então, assim, você acha que eles não sabem que aquilo ali poderia ser colocado na Avenida Brasil? Sabem. Mas aí como é que fica a máfia do transporte público, que banca a campanha desse pessoal aí? Como é que fica? Então não pode. Eles nunca vão fazer o que é certo, porque eles chegam no governo já devendo até a alma. Se venderam para todo mundo e mais um pouco. E aí fazem vistas grossas aqui, fazem vistas grossas ali. Por que a criminalidade de uns anos para cá explodiu e está explodindo no estado do Rio de Janeiro? Está vergonhoso. Por conta dos acordos que foram feitos. Você vê candidato pegar voto dentro de presídio, você vê candidato entrar em comunidade, né, deflagrada, aonde barreiras, né, pessoal armado com armamento de guerra, o cara entrar lá dentro para fazer negociata política. Você acha que ele foi lá fazer o quê? Combinar, olha, eu entrando lá, vou aliviar para vocês se controlem, pá. É o jogo. Então, eles sabem como consertar tudo isso. Não consertam porque não é o lombo deles, né? Não é na pele deles que está doendo. Nós pagamos para eles terem motoristas, carros blindados, morar em condomínio de luxo. Quando saem do governo, saem podres de rico. E no final das contas, o que nós fazemos? Não estou dizendo as raras exceções. A massa vai para o carnaval, pular, sambar, ou se matar em um estádio de futebol, assistir um monte de marmanjão chutando uma bola. Brincadeira. Então, esse jeito não é só do Brasil, não é uma referência só nossa, tá? Vários países, inclusive países de primeiro mundo, têm esse tipo de comportamento e de pensamento e agem da mesma forma. Isso é uma questão de cultura, de caráter, de bom senso, algo que você não ganha na escola, algo que lhe é ensinado por sua família, que teve uma boa educação familiar, que tem uma base familiar, que começa a educar você e dar a você um sentido de vida, onde você não é um cisto no processo, você faz parte do processo, né? Mas, infelizmente, vivemos a cada dia numa sociedade onde o indivíduo ele se acha pleno, né? Fica com o celular na mão o dia inteiro, o mundo que se dane. Só que ele faz parte do mundo, e se o mundo se danar, ele se dana junto. Mas ele não consegue enxergar isso. E isso é refletido no trânsito, onde o cara, depois que está de posse de um volante, acha que pode tudo. E quando também está de posse de um guidão, parece que tem peito de aço. Olha, eu vejo tanto acidente, cara, quando eu vou para o centro da cidade ou quando eu vou para certas áreas, que, olha, vou te falar um negócio, é coisa pavorosa, é carne moída no asfalto mesmo, sabe? Você imagina um caminhão bitoneira carregado de concreto passar por cima de uma moto com duas pessoas. Cara, só fica pedaço na estrada, pedaço, misturado com ferro. Isso eu vejo todo dia. E aí não adianta multa, não adianta essa fiscalização pesada, não adianta que vai ser dado um jeitinho e o cara vai acabar fazendo. O que tem que ser feito é o que já é feito e que funciona, ou seja, você não precisa inventar a roda, ela já foi inventada, cara. Se a distância é longa, veículo de massa, principalmente aquele que não obstrua o solo, ou que não esteja dentro dos grandes centros, que é o que é feito na Europa. Você viaja a Europa toda de trem. Eles asfaltam aquela propriedadezinha que vai escoar lá o mamão, né, a melancia que plantou, eles asfaltam. Aqui não, aqui vai 6 horas de viagem, um dia de viagem, um dia e meio, 2 noites, como eu fui de carro para João Pessoa, tudo no asfalto. Sendo que antes, na época de Dom Pedro, tinha trem, o modal era diferente, ou seja, o trilho, né, o trilho no chão tinha bitolas diferentes. Mas antes, na época de Dom Pedro, você pegava um trem aqui no Rio de Janeiro e ia até o Recife. Eu tenho toda a planta ferroviária do Brasil. Foram todas sucateadas, vendidas no ferro velho, muitas delas estão enterradas por asfalto. Você pegava no Rio de Janeiro, na Leopoldina, o trem de prata ia para São Paulo dormindo, trem leito. Hoje você tem que se lascar de verde e amarelo numa condução, arriscar do cara, o motorista dormir no volante e você cair numa ribanceira daquela e acordar no além. Ou paga um avião e também vai lá apelando, né? Vai que o avião cai também e você se esborracha, né? Já o trem não. O trem prata ia direto, meu irmão.
Acabaram com isso. Ou seja, tudo que é para beneficiar a coletividade, eles não colocam em prática. E isso não é uma questão da política, isso é uma questão social. Quando a sociedade ela entende que não existe um indivíduo e os indivíduos e que eles acabam somando, né? Quando você dá descarga no seu vaso, você prejudica todo o planeta. Não é só o teu vizinho, o cara que mora na rua, no teu estado, não. Prejudica todo o planeta, porque tudo aquilo que sai do seu vaso vai parar na praia e a praia é o mar. O mar é o mundo todo, ou seja, tem pedaços seus aí, olha, que você nem sabe onde foi parar. Mas o indivíduo não, ele acha, não, eu tô na minha casa, eu faço o que eu quero, tá tudo certo, pá. E quando tem uma carteira, então, para mostrar que tem carteira, Deus do céu, fica nojento o indivíduo, nojento. Então, acho que a galera humana, né, ela precisa refletir bastante. Eu costumo dizer o seguinte, que o ser humano é um parasita que ainda não se entendeu nesse planeta. E a maior prova disso é quando você olha o planeta, né? Não precisa estar de longe, não. Se você pegar um avião, olhar para uma floresta, você só vê verde lá embaixo, né? Só que lá tem, além do verde, tem um animal mamífero, tem os outros animais, está tudo ali vivendo. O ser humano não. O ser humano, quando pega uma floresta, a primeira coisa que ele faz é desmatar para construir a casa dele. Porque ele não consegue se enquadrar naquele ambiente. Para ver como é que nós somos parasita, né? Aí a lógica do ser humano, principalmente aqui na nossa área aqui, ele faz a casa na beira do rio, bota os fundos da casa que é pro rio, que é para ele jogar a merda dele todinha lá dentro do rio, para destruir a água que ele vai beber. Parece ser brincadeira, né? Falar isso. Chega a ser ridículo, mas é a pura verdade. Então, que a galera comece a usar essa coisa chamada cérebro, né? Neurônio, e comece a refletir sobre tudo isso, entendeu? Não adianta você ser arrogante, eu vejo tanta gente aí imbecil. Vai morrer, meu amigo, vai ficar aqui, não vai levar nada. Absolutamente nada. Então, para que tudo isso? Para que você se esgoelar todo? Eu estava conversando com um amigo meu, já para concluir, esses dias. Ele é espírita, né? Um outro amigo meu, a gente fala, pô, espírita é igual joga videogame, né? Ele erra, que é para voltar e errar tudo de novo, ficar indo e vindo, né? Aí a gente fica brincando sobre isso. Porque é interessante, né? Ele passou a vida inteira bebendo, comendo carne, feito um condenado. Aí ele chegou na certa idade, agora virou vegetariano, costumo dizer herbívoro, né? Só come folha. Aí eu falei, pra quê? Não, porque agora problema da saúde, não sei o quê. Eu falei, ué, mas tu quer durar mais quanto tempo? Mais 5 anos, 2 anos, 3 anos? Pra viver numa mundiça até? É sério mesmo? Você vai mudar o teu hábito alimentar pra viver mais 3, 4 anos? Você tinha que comer mais carne, rapaz, pra tu passar dessa pro outro lado. Já, ó, direto. Né não? Mas não, olha a mentalidade do cara. Ele quer durar mais um pouquinho nessa mundiça de vida. É sério. Cheio de doença, tomando um monte de remédio, comendo folha. Eu falei, puta merda, rapaz, que mentalidade doida. Olha, não sei se vocês conhecem, agora fechando mesmo, tô pegando a mania do Samuel. Eu fecho, mas não fecho. Mas vou fechar, Samuel, esquenta não. Não sei se vocês lembram da história de Patrick Swayze. Patrick Swayze, um cara excepcional. Ator, cantor, dançarino. Pô, o cara foi fera na época dele. Fumava feito um animal. Quando ele descobriu o câncer, o médico falou, olha, se você parar, você morre. A abstinência vai te matar. Ele falou, então não paro. Fumou até morrer. Fumou até morrer. E durou mais. O médico falou assim, ó, você só tem tanto tempo de vida. Rapaz, ele durou 10 vezes mais do que o médico falou. Justamente porque ele fumou. Se ele não tivesse fumado, ele ia morrer. Porque, ou seja, você chega num ponto que não adianta, é igual esse meu amigo, vai comer folha agora para ganhar 3, 4, 5 anos. Tá de sacanagem, meu irmão. Tá de brincadeira. Mas essa é a nossa mentalidade. Como eu falei, o cara se protege todo contra os bandidos, depois vai lá na urna e vota no bandido. O ser humano é complicado. Essa vacina, eu quero ver o laboratório, Magés que trabalhou em laboratório, Magés. Um laboratório para estudar o ser humano, esse parasita, e descobrir uma vacina, quem sabe, para aplicar na busanfa da galera, para ver se muda a cabeça, porque tá difícil. Câmbio. Rapaz, seria cômico se não fosse trágico, né? Mas de vez em quando a gente tem que rir até com o que o Gilvaney fala, com muita propriedade. O Gilvaney tocou num ponto, já encerrando o programa, da Leopoldina. E eu peguei o trem, eu peguei o trem de prata, mas eu vivia na segunda classe. Eu não tinha dinheiro para a primeira. Na primeira tinha garçom, tinha tudo. E que nos levava por essa Costa Verde maravilhosa aqui no Rio de Janeiro, né? Oi, pode. Américo, Sim, Américo, claro. rapidinho. Você lembra do. Rapidinho, só completando esse negócio do trem.
Nessa época do trem de prata, eu acho que Samuel Magesse também, que morava aqui, os bancos dos trens, era tudo de madeira, aquela ripinha, tudo de madeira, Perfeito. lembra? Aí depois botaram fibra, mas era tudo de Perfeito. madeira, os trens que Isso. fazia aqui, Nova Iguaçu, Baixada, Centro, era tudo banquinho de madeira. Aí ficava aquele polícia lá da rede ferroviária vestido de azul, com um porrete, um cacetete do tamanho do mundo. Rapaz, Tinha o negócio garçom. funcionava. Agora agora com toda a modernidade virou uma favela só, meu irmão. Tem de tudo e mais um pouco. Você sai do trem, ó, se você quiser fazer compra hoje no estado do Rio de Janeiro, comprar legume, carne, iogurte, vá no É, trem. Você tudo vai bom. comprar tudo baratinho, pó de café, açúcar. Rapaz, você compra tudo no trem. Tudo. E pasme, né? O trem já é uma tradição, claro, né? As pessoas estão tirando ali o seu ganha-pão. Compra quem quer. E esse negócio de falar, mas eles estão trabalhando ali como é que eles dizem? Na informalidade, né? Não, eles não estão trabalhando praticamente na informalidade, porque quando eles já adquirem o produto que eles vêm vendendo no trem, já pagaram imposto sobre aquele produto que eles estão repassando. Então, isso aí é uma outra coisa, é um outro assunto técnico e tal, mas é preciso que a gente saiba o seguinte: aqui no Brasil é 880, né? Você pode vender no trem, como eu disse, nada contra, já é uma tradição, mas você não pode vender no metrô. Já começa por aí. Então, se você não pode vender no metrô, você não pode vender no trem. Se o direito que a pessoa tem de vender no trem para se sustentar a sua família, se ele tem esse direito de comercializar alguma coisa no trem, por que não pode no metrô? Compra quem quer. A população, né, é que vai definir o produto que ela quer comprar e da onde ela quer comprar. Ah, mas tem muita coisa que como é que se diz? Não é legal, como não ter os direitos autorais de um DVD e tal, sei o quê, entendeu? O DVD lá, o genérico é mais barato. Gente, então faça com que o DVD original seja mais barato. Né? Se a pessoa pode vender lá com uma qualidade que não vai ferir o teu equipamento, o teu aparelho, que a gente sabe disso, né? Tem muita coisa aí que você bota no. Claro, pode, Permita uma qualquer um parte? pode entrar. Rapidinho. Esse papo Isso, é longo, hein, Américo? Porque tem coisa que eu concordo com você, mas tem Sim, outras aí que, ó, vou te falar, não dá não. Tem muito mas roubo dentro do isso aí trem. pode Ó, ser tem um muito assunto roubo. para a gente discutir no Pera, próximo programa. isso é um assunto, porque olha só, tem muito roubo Isso, dentro do claro. trem. O trem às vezes está lotado. Quando eu andava de trem, Deus do céu, que eu nunca mais, nem na outra encarnação ande de trem, mas quando eu andava, quantas vezes vinha aquele cara com a caixas de picolé molhando todo mundo, Sim, gritando com um claro, fedor claro. desgraçado, aquele suor insuportável. O trem lotado onde você não conseguia Isso. nem tirar o pé. Se você tirasse, você tinha que vir de um pé só da central até a baixada. Imagina. Aí vem aquele camarada Isso. gritando dentro do trem. Concordo contigo. Rapaz, não dá. Eu Isso. acho que tem coisas que a gente tem que colocar muito claro, porque senão você favorece certas situações que ao invés de ajudar, complica, você gera conflito. Eu mesmo, quando eu andava de trem, andava de ônibus, caramba, estamos entrando no outro assunto. Eu já fiz um camarada que entrou dentro do ônibus para pregar, eu fiz o motorista parar e ele descer. Eu estava com a dor de cabeça insuportável, o cara entrou com aquele terninho, uma bíblia, começou a gritar, falar que ele roubava, matava e cheirava, mas ele estava gritando tanto, e depois entrou outro. Eu peguei e falei, motorista, para que esse cidadão quer descer. Eu falei, ó, paguei a passagem para me levar daqui a ali, não é para escutar pregação, não. Vai pregar na sua igreja. Eu já tava por conta, meu irmão. Deu vontade de eu pegar o cara e jogar ele pela janela. Porque, pô, você tá ali com preocupação, tá com tudo, e o cara lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o problema é seu que você fez, pô. Eu não vim aqui para escutar a sua pregação. Você tá entendendo? Então, Américo, é complicado você abrir certas portas, porque o ser humano, ele é covarde. Você dá um dedinho assim, ele te pega pelo pescoço e te afoga. Mas isso é um papo bom para outra parada. Podemos discutir aí como um acordo esse tema para o próximo programa, ok? Uma vez definido por todos os colegas. E para fechar, então, é isso. A Leopoldina. E a Leopoldina, eu passei essa semana por ela, que eu moro aqui no Rio de Janeiro, trabalho no centro da cidade, passo por ali, né? Quase que obrigatoriamente eu tenho o meu caminho aquele ali, e aí está se formando um pool para a Leopoldina, vai se colocar a Leopoldina de novo, né? Fazendo essa parte que é de uma relevância para a nossa economia do Estado tremenda.
que não só para quem vai trabalhar em Santos, como para aquele que vai fazer turismo pela Costa Verde, então que vem a Leopoldina, entendeu? Dizendo, inclusive, que esse pool de empresários, eles têm ali uma definição de colocar um shopping dentro da Leopoldina também. E, de repente, podia fazer as instalações, até de instalações hoteleiras, para aqueles que vêm trabalhar ou fazer turismo e tal, que já partam dali, né? Se instalando ali, já partam para o seu destino final, Costa Verde, Santos e tal. Então, parabéns para quem está levantando esta situação, porque eu falei isso em 2020, no gabinete do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. E disseram que isso aí era quase que impossível acontecer, pois não pode ser impossível, né? Queria poder. É o que o Giovannick falou aí. Então, e outra coisa, esse pool de empresários para você ver a ignorância do ser humano, né? A falta de conhecimento, né? A ignorância é pela falta de conhecimento. O pool de empresários que hoje botam uma carroça velha na Avenida Brasil, eles não podiam se reunir e fazer esse transporte modal que o Giovannick colocou agora para nós, que todos vão assistir, não poderia eles fazerem isso também? Vamos transformar o nosso modal para esse tipo de modal e continuar, já que eles querem tanto, né? Se locupletar, né? Às vezes até de uma forma tão ruim, né? E continuar bancando aí os seus candidatos e tal, entendeu? E não sair dessa vida que eles querem da mordomia. É só tirar o transporte modal de um ônibus, por exemplo, que tem pneu careca, não tem cinto de segurança, um transporte com bancos soltos, enfim, gente, transforma isso nesse transporte modal que o Giovannick acabou de colocar para nós aqui. Então, encerrando, né? Alguém, se por acaso quiser falar alguma coisa, sem problema, o nosso programa é esse aí, é democrático. Tá desligado o teu microfone, Magesse. Ligou. Olha, eu quando era adolescente, eu ia de trem para Friburgo, entende? Eu ia de trem para Friburgo. E é uma vista panorâmica lindíssima pela serra, uma coisa muito maravilhosa. Tá? E outra coisa, eu fui a Madrid resolver o meu visto, fui de trem-bala, aquele trem que a Dilma prometeu, e até hoje está funcionando lá o departamento, mas o trem não saiu do lugar. Fui no trem-bala. A Europa é idiota porque tem trem, né? A Europa é idiota porque tem bonde. Eu falei há pouco, como tem bonde em Lisboa, coisa maravilhosa, cada bonde de uma cor, dependendo da linha. Meus amigos, é isso aí. Obrigado pela parte. Ok, Magesse. Pois é, então, é um transporte modal que não contamina, né, o meio ambiente, né? São transportes mais saudáveis e tal, né? Então, é isso. O Samuel quer falar alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Sem problema, para nós encerrarmos? Não, satisfeito. Ok. E todos concordam que nós faremos, então, no próximo tema do programa, sobre essa parte de comércio dentro do trem, comércio dentro do metrô proibido e autorizado no trem, que seria aí uma tradição já no trem, tudo bem? Então, para o próximo programa já fica aí a matéria para nós até consultarmos, pesquisarmos alguma coisa, e agradecendo sempre aqueles que vão nos assistir, tá? E nós, lembrando aqueles que nos assistem, que eu, Giovannick de Souza, Samuel Antunes e Jorge Magés somos uma família. E venham fazer parte dessa família também. Um abraço a todos e até o próximo programa.